Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula sobre responsabilidade civil e nessa aula a gente vai falar sobre as excludentes de responsabilidade civil. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre todos os elementos que compõem a ideia da responsabilidade civil. E as excludentes, como nós veremos, elas retiram um desses elementos. Ora, a ilicitude do ato ou omissão praticado pelo indivíduo, ora, o nexo de causa e efeito. Sabemos que se não houver dano, que é um dos outros elementos da responsabilidade civil, automaticamente nós não temos responsabilização civil, porque é preciso que haja dano para que haja reparação. Agora, os demais elementos, notadamente aí o nexo de causa e efeito e a ilicitude, eles podem ser excluídos pela ocorrência de outros fatos. E é exatamente esses fatos que a gente vai tratar agora. Eu subdividi, como vocês vão verificar nas próximas telas, em alguns itens, sendo que em determinados itens eu agrego várias situações diferentes. Por que isso? Porque estas situações, embora sejam itens separados, eles se referem à exclusão do mesmo elemento da responsabilidade civil. Então a gente vai tratar separadamente do estado de necessidade, isso porque ele tem uma característica que o diferencia de todos os outros. Depois a gente vai falar de 3 outras excludentes que eu coloco no mesmo item do material, porque as 3 são excludentes de ilicitude. O fato deixa de ser ilícito e, por consequência, a responsabilidade civil não vai acontecer. E depois a gente vai falar das excludentes de nexo de causa e efeito, das situações que excluem a causalidade, e daí excluir, portanto, a responsabilidade civil. Vamos começar então, pessoal, pela primeira excludente, que é o estado de necessidade, como vocês estão vendo aí na tela. Por definição do artigo 188 do Código Civil, se considera que o indivíduo pratica um ato em estado de necessidade quando ele deteriora ou destrói uma coisa alheia ou causa um prejuízo, uma lesão a uma pessoa para remover um perigo iminente. E o parágrafo único do artigo 188 diz que só vai se configurar como um estado de necessidade quando essa deterioração, essa destruição de coisa alheia era absolutamente necessária para que o indivíduo removesse o perigo iminente. E o artigo, então, no seu inciso 2, que fala sobre o estado de necessidade, o 188, diz que o ato, nesse caso, não é considerado ilícito. Como regra, pessoal, para que haja responsabilidade civil, o ato ou omissão, que é o primeiro dos elementos que nós estudamos, ele precisa ser ilícito, ou seja, contrariar a disposição de lei. Porque quando eu quero um prejuízo a alguém, mas exercendo um direito que eu tenho, por exemplo, ou seja, praticando alguma coisa que é lícita, isto não gera, por regra, direito reparatório para aquele indivíduo. Eu posso, por exemplo, causar um prejuízo a uma pessoa, mas fazendo isso de maneira legal. Eu causo um prejuízo a alguém porque eu entro com uma ação para cobrar uma dívida que eu tenho. E esse alguém perde um dos bens do seu patrimônio. Ele não pagou a minha dívida, eu executo e retiro um bem do seu patrimônio. Ora, em tese, eu causei a ele um prejuízo patrimonial. Só que esse prejuízo é lícito, porque a maneira como eu fiz com que ele tivesse esse prejuízo é a maneira prevista em lei, dentro de uma situação em que eu tinha aquele direito. Tá ok? Então, a regra é que o ato seja ilícito e, causando prejuízo a outra pessoa, gera a obrigação de reparar esse prejuízo. Então, eu passo no sinal vermelho com o meu veículo, e aí eu atinjo um outro carro, pratiquei um ato ilícito, passei no sinal vermelho, e daí a minha responsabilidade pelo acidente causado. Mas esse artigo, então, como eu disse, identifica que o estado de necessidade faz com que o ato que eu pratiquei seja considerado lícito. Nesse exemplo mesmo do veículo, que, aliás, costuma ser, pessoal, aquele que é utilizado quase que sempre para definir o estado de necessidade. É o que cai corriqueiramente em exames de OAB, o que cai em provas de concurso, geralmente é o mesmo exemplo. O cidadão vem dirigindo o seu carro na velocidade permitida na via, só que ao chegar a uma determinada esquina, para não atropelar uma criança que inadvertidamente cruza essa rua correndo, ele desvia o seu veículo e atinge o muro da casa que está na esquina, derrubando esse muro e causando prejuízo ao dono dessa casa. Nesse caso, se configura o estado de necessidade. Para salvaguardar um bem jurídico maior, que é a vida daquela criança, ele causa um prejuízo material a um terceiro, derrubando o muro da casa em que ele acabou invadindo com o seu veículo. Isso é estado de necessidade.
Isso quer dizer que o ato que ele pratica é lícito. Mas isso quer dizer que ele não é obrigado a reparar o prejuízo que ele causou ao dono dessa casa, cujo muro ele derrubou? Veja que curiosidade. E é por isso que eu trato o estado de necessidade em primeiro lugar e separadamente dos outros. Porque o artigo 929 do Código Civil, ele diz que se a pessoa lesada, no exemplo que eu dei, o dono da casa cujo muro foi derrubado, né, não for culpado pelo perigo, ele terá direito à indenização, né? Ou seja, do prejuízo que sofreu. Ou seja, o ato que o motorista do veículo praticou é lícito, porque foi praticado em estado de necessidade. Mas mesmo assim, diz o Código Civil, se a pessoa para quem o prejuízo foi causado não tem relação com o perigo que ele evitou, né, ele tem que reparar o prejuízo que causou. Claro que nesse caso, e aí vem o artigo seguinte, que é o 930, ao reparar o prejuízo do dono da casa cujo muro ele derrubou, ele tem ação regressiva contra o verdadeiro causador daquele perigo. No caso, os pais dessa criança ou representantes legais que atravessaram a rua. Aí a gente vai para outra regra estudada aqui também, que é a responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores, né? Então essa criança menor, né, essa criança menor de idade atravessou a rua correndo, o motorista desvia da criança e bate no muro de uma casa. Sobe pela calçada e derruba o muro de uma casa. Se o dono dessa casa nem sabe quem é essa criança, o motorista tem a obrigação de reparar o prejuízo que causou a ele, mesmo tendo praticado um ato que é considerado lícito. E aí tem direito de regresso, ou seja, de cobrar aquilo que ele foi obrigado a pagar para o dono da casa, dos pais da criança que cruzou essa rua de maneira indevida. É curioso, como vocês estão vendo aqui, porque esse é o único caso em que alguém praticando um ato lícito pode ser obrigado a reparar o prejuízo que esse ato causou a um terceiro. Evidentemente que essa regra não se aplicaria se essa criança saiu exatamente dessa casa cujo muro o motorista derrubou. Né? Ou seja, a criança mora naquela residência, ou ali moram seus avós, ou ali ela estava por alguma outra razão junto com seus pais, e ela então sai de lá correndo e atravessa a rua. Ou seja, o perigo foi causado pela mesma pessoa que teve o prejuízo, ainda que indiretamente, nesse caso da criança, porque os pais, donos da casa, por exemplo, né? Ou os avós, donos daquela casa. Ok? Então aí o ato dele seria lícito e ele não teria que reparar prejuízo. Mas se o dono da casa, no exemplo que eu dei, é um terceiro que nada tem a ver com quem atravessou a rua, tem direito de reparação do prejuízo. Então cuidado com essa regra que faz com que o estado de necessidade seja diferente das outras excludentes de responsabilidade civil. É uma coisa meio curiosa, né? Porque a regra diz assim, ó, se acontecer isso, que é o estado de necessidade, você não tem que reparar o prejuízo. Então isso aqui, a regra é, pratiquei um ato ilícito, repara o prejuízo. Só que se eu fizer o ato, se o ato for protegido por isso, ele é lícito. Portanto, se ele é lícito, não tem reparação de prejuízo. Mas, se o dono da casa não tem nada a ver com o perigo causado, eu volto para a regra, ou seja, o ato é lícito, mas vai gerar a reparação do prejuízo. Como se eu estivesse falando de uma exceção da exceção, né? O estado de necessidade é uma exceção, não gera reparação de prejuízo. Mas, se ele for praticado, causar prejuízo a alguém que não tem ligação direta com a pessoa que gerou o perigo, essa exceção volta para a regra, que é reparar o prejuízo causado, mesmo sendo o ato um ato lícito, ok? Então, voltando aí para a tela, eu cito exatamente esse problema, né, que eu acabei de trazer para vocês, porque aí a gente teria, então, uma espécie de uma culpa dos pais, que seria a culpa em vigilando em relação a esse filho menor, porque deveriam estar cuidando do filho a não permitir que ele atravessasse a rua dessa maneira, ok? Esse, então, é o estado de necessidade que tem essa característica diferencial, por isso que eu trato dele separadamente. Muito embora esses que os senhores estejam vendo agora, legítima defesa, exercício regular de um direito reconhecido, né, é bom que se diga isso, e estrito cumprimento do dever legal, também sejam formas de excludente de ilicitude. Muito embora só os dois primeiros estejam citados literalmente no artigo 188, inciso 1 do Código Civil, não me parece haver dúvida de que o exercício regular de um direito equivale ao estrito cumprimento do dever legal. Muito embora, né, gente, no primeiro caso, a gente está falando do indivíduo exercer um direito que tem. No segundo caso, a gente está falando de alguém cumprir um dever que a lei lhe impõe. Né? São coisas distintas, né? Exercer um direito, cumprir um dever, mas com a mesma consequência prática, ou seja, eu estou praticando algo que é legal, e se é legal, não pode gerar obrigação de reparar prejuízo.
Vamos começar pela legítima defesa. Eu quero que vocês observem ainda nessa tela, antes de eu voltar para mim aqui, 3 palavrinhas que estão aparecendo. Ó. Legítima, na frente da palavra defesa, exercício regular, né? Palavra regular, e estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, nas 3 hipóteses, a gente tem uma palavrinha anexa àquilo que o indivíduo faz. A defesa tem que ser legítima, o exercício do direito tem que ser regular e o cumprimento do dever legal tem que ser de forma estrita. E o que é que significam essas palavras? Por isso que eu vou falar das 3 coisas ao mesmo tempo, porque aí eu estou falando dos requisitos para que haja o direito reparatório, para que eu possa exigir a reparação, ou melhor, para que a vítima tenha direito, é preciso que ela demonstre que a maneira de atuação do indivíduo excedeu a esses requisitos que eu vou colocar agora. Que requisitos são esses? Vamos voltar para a tela ali só para a gente verificar de novo. O ato ilícito, né, deixa de ser ilícito, o ato quando praticado em legítima defesa ou no exercício de um direito reconhecido. E a mesma coisa, então, estou dizendo aqui, vale para a ideia de estrito cumprimento do dever legal. Os requisitos são os seguintes, pessoal. Primeiro, que a agressão que o indivíduo está sofrendo, no caso da legítima defesa, seja injusta. Primeira coisa. Então, o que é legítima defesa? Vamos começar por legítima defesa. É a reação a uma agressão que eu estou sofrendo. Né? Defesa significa repelir alguma coisa. Então, eu estou sendo agredido e reajo à agressão. Agora, é necessário, primeiro, que essa agressão seja injusta. Estou seguindo aqui os requisitos colocados pelo professor Anderson Schreiber no Código Civil Comentado, essa obra que eu já indiquei a vocês, ó, o melhor Código Civil Comentado que a gente tem aqui já é a 2ª edição, 2020, né? O professor Anderson Schreiber, ao comentar o artigo 188, inciso 2, coloca esses requisitos que eu estou dizendo aqui. Então, para que se configure a defesa como legítima, portanto, como excludente de responsabilidade civil, primeiro, a agressão, que é repelida pelo indivíduo, precisa ser justa. Né? Aliás, a agressão precisa ser injusta. Eu estou sendo agredido sem motivo. Não fui eu que provoquei, eu fui agredido e aí vou repelir a agressão. Segundo detalhe, essa agressão tem que ser atual ou iminente. Né? Não existe legítima defesa quando ela é antecipada. Né? Olha, eu acho que ele vai me agredir tal dia, então já vou bater nele hoje para garantir que amanhã, se ele me bater, eu pratiquei o ato em legítima defesa. Não, a legítima defesa é uma reação, então a ação tem que ocorrer primeiro. Ou ela já aconteceu e aí eu vou lá e reajo imediatamente, ou ela está acontecendo e enquanto acontece eu reajo. Uma das 2 coisas. Também não é legítima defesa se eu sofro agressão e 3 dias depois eu vou e reajo. Né? O dano já deixou de ser atual, já deixou de ser iminente, é um dano passado, né? A agressão passada. Terceiro, é necessário que eu esteja defendendo um direito próprio. Não existe legítima defesa de terceiro. A legítima defesa é apenas do próprio indivíduo. A gente lembra, né? Antigamente se falava de legítima defesa da honra, por exemplo. Né? O homem que ia agredir aquele que havia a sua mulher ou traiu com outra pessoa, ele ia atrás então do amante para agredir esse indivíduo, para matar ou qualquer coisa assim. E aí ele vinha com a defesa de que aquilo era legítima defesa da honra. Essa ideia não existe mais, tá ok? Hoje, a legítima defesa é da própria pessoa, não de terceiro, porque aí a honra seria da mulher, não a dele, então não tem porquê. E não é uma agressão isso daí, né, fisicamente falando. Então, só para que se entenda, a agressão tem que ser a própria pessoa. E o quarto requisito me parece mais importante, pessoal, é que o indivíduo reaja de maneira moderada, ou seja, seguindo o que a gente chama de proporcionalidade e razoabilidade, os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, como diz o professor Anderson Schreiber. O que isso quer dizer? Se eu estou sendo agredido a socos e pontapés, eu devo reagir para que a minha defesa se configure como legítima? Também com socos e pontapés. Logicamente que se você é muito menor do que a pessoa que está te agredindo, ou se você está sendo agredido por 4 ou 5 pessoas, provavelmente os seus socos e pontapés não vão fazer muita diferença. Então aí é considerado moderado, proporcional, você reagir utilizando uma arma, por exemplo, uma arma branca, uma arma de fogo. Desde que você utilize esses instrumentos de forma moderada. Ou seja, você não vai sacar a arma e dar 10 tiros em cada um, descarregar a arma em todo mundo, nem atirar na cabeça de todos eles. Isso não é legítima defesa.
Mas se você está sendo agredido por 4 ou 5 pessoas, sacar uma arma e atirar contra um, na sua perna, no seu braço, para que todos saiam e parem de te agredir, isso pode ser considerado legítima defesa. Então é necessário observar, em relação a esses requisitos, primeiro, se havia outra forma da pessoa reagir. Porque se ele tinha uma maneira diferente de reagir, eu considero que ele não agiu de maneira moderada. Se ele tinha uma forma mais simples, né, mais simplificada de reagir, sem gerar um prejuízo ao outro, então essa agressão teria sido exagerada. E quando ela é exagerada, quando ela excede os limites para ser considerado legítima, a gente vai lá no artigo 187 do Código Civil, que diz que toda vez que alguém exercendo um direito que tem excede os limites, pratica um ato ilícito, que é o que a gente chamou aqui já nas nossas aulas anteriores de abuso de direito. Então, pessoal, a legítima defesa só é legítima se ela tiver se forem preenchidos esses 4 requisitos que a gente acabou de elencar aqui, tá ok? Se tiverem preenchidos esses requisitos, estou falando então de uma legítima defesa, uma defesa a uma agressão sofrida ou que se está sofrendo e que, via de consequência, não é ilícita se feita de maneira moderada, como a gente disse. E aí os eventuais prejuízos que você causa a outra pessoa, a agressão que essa outra pessoa sofreu, ela não é considerada ilícita, que você não tem que reparar prejuízos causados porque agiu em legítima defesa. Agora, é importante fazer uma observação, que está aí na tela para vocês, que só se considera no direito civil excludente de responsabilidade a legítima defesa real, que é quando eu realmente estou sendo agredido por alguém. Lembrando que se nessa lesão, nessa reação, você atinge um terceiro que não está te agredindo, né, você é obrigado a reparar os prejuízos causados, né? Ou seja, eu estou lá dentro de um bar ou qualquer coisa do tipo, sendo agredido por várias pessoas. Ao levantar e tentar me defender, eu acabo atingindo alguém que não estava brigando, estava só olhando a briga, por exemplo. Eu tenho que, se eu causei prejuízo a essa pessoa, eu sou obrigado a reparar o prejuízo causado a ela. Mas aí, de novo, a gente vai no artigo 930, que eu citei agora há pouco, ao falar do estado de necessidade. Se isso acontece, eu tenho o direito de regresso contra quem realmente era o meu agressor. Eu acabei lesando outra pessoa ao reagir à agressão sofrida daquele indivíduo. E mais importante, gente, legítima defesa putativa não é excludente para o direito civil. Eu cito aí na tela, está até em vermelho para vocês, uma decisão do STJ, né, que é um RESP, um recurso especial, o número está aí na tela para vocês consultarem, onde o STJ definiu que não se considera excludente de ilicitude porque a legítima defesa putativa pressupõe uma negligência do indivíduo na análise da ameaça que ele está sofrendo. E negligência para o direito civil é culpa, né? E para o direito civil, a legítima defesa só pode acontecer, ou melhor, se configura, seja essa agressão praticada de maneira dolosa. Se ela é praticada de forma culposa, isso não é uma legítima defesa, logicamente. Então aí a responsabilidade civil. Agora, no direito penal, não. Está aí o artigo 65 do Código Penal, que exclui a culpabilidade quando há legítima defesa putativa. O que significa essa expressão putativa? Essa expressão vem da teoria, da chamada teoria da aparência. No direito civil, a gente estuda esta palavra, salvo engano, pela primeira vez, quando nós estudamos direito das obrigações, porque aparece lá no artigo, salvo engano, 311 do Código Civil, que o credor, ou 310, quando o pagamento é feito a um credor putativo, mas de boa fé, pelo devedor, esse pagamento é válido. Putativo significa imaginário. É a pessoa que eu tinha razões para crer que fosse o meu agressor, ou, no caso aí do direito das obrigações, que fosse o meu credor. Mas tinha razões por, enfim, motivos objetivos claros, né? Então, no caso aí da agressão, da legítima defesa, o exemplo clássico que praticamente todo livro de direito penal traz ao falar de legítima defesa putativa é o de 2 inimigos mortais, né? Pessoas que já tinham jurado morte um do outro, que se encontram na rua, se entreolham, um deles coloca a mão por dentro do paletó, fazendo uma menção a retirar alguma coisa que poderia ser uma arma. Como já havia uma indisposição prévia, um juramento de um para o outro indivíduo que vê essa menção de colocar a mão por dentro do paletó, imagina que vai dali ser retirado uma arma para que ele sofra um tiro, então ele saca a sua arma primeiro e atira, atingindo o
imaginário agressor. Ora, chegando perto dessa pessoa, ele vai lá e verifica que ele não ia tirar uma arma, que ele não tinha arma nenhuma no bolso, que ele ia tirar um documento, um lenço, qualquer outra coisa. Nesse caso, ele reagiu a uma agressão imaginária, uma agressão que ele imaginou que ele ia sofrer. Só que ele tinha razões objetivas para acreditar que aquilo seria uma agressão. O que no exemplo que eu dei seria o fato dele ter sido jurado de morte antes pela mesma pessoa, deles terem se entreolhado de maneira estranha, né? E isso gerar a impressão de que aconteceria aquilo. No direito penal, isso exclui a culpabilidade do indivíduo e, portanto, é uma excludente de punição, né? O indivíduo acaba sendo absolvido. Mas no direito civil, isso não é excludente. Como eu disse, a legítima defesa é excludente de ilicitude para o direito civil, mas desde que ela seja real. A legítima defesa putativa exclui culpabilidade no direito penal. Só que como nós não discutimos culpabilidade aqui, né, no direito civil, porque sendo culpa, sendo dolo, a responsabilização é igual, como a gente já falou antes, né, não faz nenhum sentido usar a mesma excludente no direito civil. Portanto, aqui, legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil, ok? Somente a legítima defesa que for real. Seguindo nas excludentes, vamos falar aqui nessa tela, aparece o estrito cumprimento do dever legal, mas primeiro eu vou falar do exercício regular de um direito, que é, na verdade, exercício regular de um direito reconhecido, né? Está lá no artigo 188 também, inciso 1, desculpa, o mesmo que fala da legítima defesa. Percebam as duas expressões que estão aí, exercício regular e direito reconhecido. Primeiro, direito reconhecido, o que isso quer dizer? Direito reconhecido por lei. A lei reconhece esse direito ao indivíduo. Portanto, por causa da lei, que dá a ele o direito de fazer aquilo, ele então está exercendo o seu direito, e mesmo que isso prejudique outra parte, ele não é obrigado a reparar prejuízo. Mas é preciso que ele exerça esse direito de maneira regular. E, de novo, o que é regular? É limitada. Limitada àquilo que a lei permite que ele faça. A gente volta no artigo 187, né? O indivíduo, para exercer um determinado direito, ele tem limites impostos pela lei, pelos fins sociais e assim por diante, pelos bons costumes, pela boa-fé. E quando ele excede esses limites, ele pratica um ato ilícito. Só que se ele exerce o direito dentro desses limites, o ato é lícito e não gera prejuízo. Vamos dar dois exemplos aqui. Ó. O seu vizinho está fazendo uma festa com barulho muito alto. Você pode chamar a polícia, ou mesmo ir até lá pedir para ele abaixar o som, né? Bater na porta, interromper a festa lá, interromper a reunião para pedir para baixar o som? Pode. Você pode interromper uma igreja que está em frente à sua casa no momento do culto para dizer, olha, o som está muito alto, vocês abaixem aí, por favor? Pode. Por quê? Porque o direito de vizinhança envolve o respeito aos 3 S's do vizinho, artigo 1227, saúde, sossego e segurança. Então, eu tenho o direito de reclamar contra o abuso que o vizinho esteja cometendo. Depois do horário que a lei estabelece que ele pode fazer aquele barulho, ou porque ele está alto demais, enfim, é o meu direito, né? Então, estou exercendo esse direito. O que eu não posso, e aí seria excesso, é entrar armado na igreja, atirar para tudo quanto é lado para as pessoas pararem de fazer barulho, ou então chegar no meu vizinho e ameaçá-lo de morte com uma arma se ele não abaixar o som na mesma hora. Aí eu estou exercendo um direito que eu tenho, só que eu estou excedendo os limites desse direito. E aí o ato é ilícito, evidentemente. Um segundo exemplo seria um credor que cobra do seu devedor. O credor liga para o indivíduo e fala, olha, venceu o boleto lá, você não me pagou e tal, se você não pagar até amanhã, eu vou passar aqui para o meu advogado, ele vai entrar com uma execução, e eu sei que você tem bens, então eu vou penhorar esses bens, vamos resolver isso e tal. Esse tipo de ligação, esse tipo de conversa é lícito, porque o credor pode cobrar, né, o seu devedor dentro dos meios que estão previstos em lei. Ele pode fazer isso, pode e deve, obviamente, né? Agora, o que ele não pode é chegar gritando no estabelecimento onde a pessoa trabalha, né, proferindo ofensas ao indivíduo para dizer que ele é devedor, que ele é inadimplente, que vai cobrá-lo, né, ou ameaçá-lo de morte se ele não fizer o pagamento até o dia seguinte. De novo, aí ele não está exercendo o direito que ele tem de maneira regular, né? E quando eu digo que o direito é reconhecido, pessoal, é porque existem certas situações em que o indivíduo imagina que é detentor de um direito, quando na verdade não é. Né, e acaba, por imaginar que tem aquele direito, realizando determinados atos. Né, por isso que o direito precisa ser reconhecido. Né? Uma coisa é você achar que tem direito a algo, outra é realmente ter direito àquilo. Né? Então são coisas bastante distintas e é por isso que a gente precisa observar que só não vai haver responsabilidade civil quando eu estou exercendo um direito que eu realmente tenho e faço isso de forma regular, ou seja, de forma proporcional. Por último, nesse item aí, então agora sim, o estrito cumprimento do dever legal. Que, de novo, tem a palavra estrito no começo, que significa o cumprimento de maneira
restrita à lei, aos limites que a lei impõe. E por que isso? Né? Porque, evidentemente, o indivíduo que tem um dever de agir em determinadas situações tem um limite nesse agir. Esse, eu diria, pessoal, essa regra, essa excludente, ela é muito mais voltada, do ponto de vista prático, para agentes públicos, especialmente de segurança pública, né? Os policiais militares e civis em regra, que são as pessoas que têm o dever de agir quando identificam que um crime está ocorrendo, mesmo que ele não esteja em serviço. Então, o policial militar, por exemplo, está lá no metrô, no ônibus, voltando para casa depois do serviço, sem farda, por exemplo, né? E ele observa uma tentativa de um assalto, de um roubo dentro do ônibus, né? Ou do metrô. Ele tem o dever legal de agir para evitar que aquilo se consuma e até para prender o indivíduo, né? Dar voz de prisão para o indivíduo que está praticando aquele fato. A lei impõe esse dever aí, né? E se ele não agir, ele pode ser punido administrativamente. Então, se ele ali dentro do ônibus saca a arma e aponta para o indivíduo e dá a voz de prisão, mesmo que na frente de todo mundo, ele não está exercendo, não está expondo ninguém a nenhum tipo de dano moral, por exemplo, porque ele está agindo cumprindo um dever que tem. Mesma coisa quando o policial aborda alguém, ou a polícia faz uma blitz por alguma razão, num determinado local, e para todos os veículos que por ali passam. Pedem para as pessoas descerem dos veículos, revistam as pessoas, pede para abrir porta-mala, para revistar o carro. A polícia pode fazer isso? Pode, pode. E aquele policial que está ali, é isso que a gente tem que entender, ele está cumprindo ordem de alguém. Então ele está cumprindo um dever dele. Quando o superior hierárquico determina que ele faça aquilo, ele vai e cumpre, porque senão ele pode ser administrativamente punido. Agora, esse policial tem um limite na sua atuação. Por exemplo, pode um policial masculino revistar uma mulher? Como regra até da própria polícia, não. Deveria se chamar uma policial feminina para fazer revista. Se isso for possível e ele tiver que fazer revista, ele tem que fazer de uma maneira educada, de uma maneira moderada, né? Então, o policial solicita que você apresente os documentos, você apresenta, enfim, ele faz a abordagem tradicional que a grande maioria dos policiais faz, né? Sem exacerbar no seu direito. Agora, quando o indivíduo já chega agredindo, já chega, que são infelizmente casos aí pontuais, mas que às vezes a gente vê no noticiário, né? Onde ao invés de chegar e perguntar e abordar e pedir para apresentar documento, o policial já chega agredindo, já chega jogando na parede e assim por diante. Nessas situações, repito, que são pontuais, não está havendo estrito cumprimento do dever legal. O indivíduo está excedendo no exercício do direito. Na primeira hipótese, se ele está no estrito cumprimento do dever legal, mesmo que ele eventualmente cause um prejuízo a alguém, eu, por exemplo, estava indo para uma reunião, tinha já um compromisso, eu ia pegar um avião, eu perco o avião porque eu sou abordado pela polícia numa blitz, né? Eu vou poder processar o policial porque ele me parou na blitz? Não, né? Aqui foi uma determinação superior, então ele está cumprindo o dever legal. Mas quem eu poderia processar, eventualmente? O Estado, né? Aí a gente usa, como está aí no Código Civil, o artigo 40, não, na tela, perdão, o artigo 43 do Código Civil, que reproduz a regra do artigo 37, parágrafo 6º do Estado, que diz que, da Constituição Federal, que diz que o Estado responde objetivamente pelos prejuízos causados pelos seus funcionários, pelos seus servidores, né? E que só tem ação regressiva o Estado quando ele prova o dolo ou culpa desse servidor. Nesse exemplo que eu dei, o Estado não teria ação regressiva, porque o policial estava cumprindo o dever, né? Ao fazer aquela blitz, aquele tipo de abordagem, ele estava cumprindo uma determinação de alguém. Portanto, não há como o Estado reverter, né, ou regressivamente buscar a reparação em relação a esse policial. Mas o Estado que me causou o prejuízo, eu posso buscar reparação, sim. Ou quando um policial, por exemplo, está numa perseguição a alguém, nessa perseguição ele acaba batendo no meu carro, que estava estacionado na rua, né? Eu não posso processar o policial, porque estava cumprindo o dever dele, que era de perseguir aquela pessoa. Mas posso processar o Estado, né? Pelo prejuízo que eu tive. Nesse exemplo, se o Estado prova que o policial agiu com negligência, enfim, o que seja aí, na direção do veículo, com culpa, ele poderia regressivamente cobrar o prejuízo do funcionário, ok? Esse é um exemplo que acontece talvez de forma mais comum aí na vida da gente. Isso é o estrito cumprimento do dever legal, ok, gente? Então, essas excludentes que eu acabei de dizer aí, todas elas, todas as 4 primeiras, elas excluem a ilicitude do fato, e por isso não existe reparação civil. Agora a gente vai falar de excludentes, que na verdade já falamos delas quando falamos da culpa, por isso eu vou passar rapidamente, mas essas 2 excludentes que eu vou falar agora, elas retiram, né, dos elementos de composição da responsabilidade civil o nexo de causa e efeito. Porque nas 2 situações, quem efetivamente produz o evento
prejudicial não é aquele que é indicado, mas sim a própria vítima ou um terceiro. Eu estou falando aí da culpa exclusiva da vítima ou, passando a tela adiante, o fato de terceiro, né? Mas voltando, ambos só se configuram como excludentes, foi o que a gente falou lá na aula a respeito de culpa, se eles forem a causa exclusiva do evento danoso. Ou seja, a culpa da vítima ou o fato provocado por um terceiro, eles só excluem a responsabilidade civil, não tendo a vítima de quem exigir aí a reparação, ou não podendo exigir a reparação daquele que ela indica, quando eles são causas exclusivas do evento. Isso quer dizer, quando a culpa é só da vítima ou só do terceiro. Porque se a culpa for concorrente, a vítima e o próprio indicado como causador do dano concorreram para o prejuízo, a vítima e o terceiro concorreram para o prejuízo, nesse caso, há uma diminuição da responsabilidade do indivíduo, não a exclusão, que é o que a gente já estudou aqui aplicando o artigo 944, parágrafo único, que diz que o juiz pode limitar, diminuir o valor da indenização se ele fizer um cotejamento com o grau de culpa do indivíduo e observar que o grau de culpa dele é um pouco... Existe culpa também do próprio indivíduo que se identifica como vítima, ou existe culpa de um terceiro que não a pessoa indicada na ação para reparar aquele prejuízo. Tá ok? Então, lembrando o exemplo que a gente deu lá atrás, né? Se você atropela alguém que estava andando embriagado no acostamento, que de repente cruzou a pista, estando você na velocidade correta da pista, você não praticou nenhum ato ilícito. Então, a culpa é só da vítima, que não devia estar ali, e nem no estado em que ela estava. Agora, se você estava em excesso de velocidade, desviou o carro e acabou atingindo a pessoa no acostamento, embora ela esteja também culpada por estar andando onde não deveria e eventualmente porque estava embriagada, você também teve culpa porque atropelou no acostamento, estava em excesso de velocidade. Aí o juiz vai condená-lo, porém, num valor indenizatório menor do que se a culpa fosse somente sua. Ok? É isso que acontece aí. Mesma coisa se a gente for falar, então, do fato de terceiro. Último caso de excludente, né? Depois eu vou falar de mais uma situação, mas que não é necessariamente um fato que ocorre, né? Mas uma cláusula que se tenta impor no contrato, são agora o caso fortuito e a força maior. Os dois, pessoal, eles estão definidos no Código Civil na parte relativa ao direito contratual. Mas é evidente que essas duas expressões se aplicam também para a responsabilização extracontratual, que é aquela que a gente está tratando aqui agora. Caso fortuito e força maior são sinônimos? Não, né? Muito embora o parágrafo único do 393 tenha definido os dois, como se uma coisa só fosse, e aí a gente diz, olha o que está escrito aqui, ó. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Né? Então, o que a gente observa aqui é que é uma definição só para as duas coisas, só que elas não são sinônimas. Para a gente começar a diferenciar as duas coisas, observem na tela aí, ó. Caso fortuito é algo, um fato que decorre de uma situação alheia à vontade das partes, mas que não se confunde com o acontecimento da natureza. Então, uma greve, por exemplo, né? Falando do direito contratual. Eu precisava entregar um determinado produto, a pessoa comprou no meu site e eu tenho que entregar esse produto dentro do prazo que eu estabeleci na venda. Né? Ele vai receber em até 7 dias. Só que os Correios que fariam essa entrega entram em greve. Né? E aí o produto não vai chegar no prazo estabelecido. Mas a culpa é do vendedor? Não, porque os Correios, que é o que ele utiliza, entraram em greve. Dá para saber antes que um Correio vai entrar em greve? Não. Né? O anúncio é feito quando a greve eclode. Então é claro que aí esse contrato não vai ser cumprido como estabelecido, mas não é culpa da pessoa, né, que deveria entregar o produto. Isso é caso fortuito. Né? Agora, força maior. Digamos que você havia, de novo no direito contratual, estabelecido a venda de um animal para um terceiro. Você vendeu um cavalo numa exposição. Você vai entregar esse cavalo, o cavalo normalmente não é entregue ali no momento, né? Se marca para uma entrega futura. Então, o indivíduo vai fazer o pagamento, depois você vai fazer a entrega desse animal. No trajeto até entregar esse animal para o indivíduo, ou antes disso, por exemplo, acontece, né, na fazenda onde o animal estava devidamente acolhido, guardado, né, para ser entregue no momento oportuno, acontece um terremoto, que acaba destruindo toda a propriedade, matando todos os animais que estavam ali. Né? Nesse caso, o animal se perde, eu não vou conseguir entregá-lo, não vou conseguir cumprir minha parte do contrato. Mas foi culpa minha? Eu, vendedor? Não.
porque ocorreu um evento de força maior. Nas duas hipóteses, quebra-se o nexo de causa e efeito. O prejuízo não foi causado por mim, foi causado por um evento externo, caso fortuito ou força maior. Para diferenciar as duas coisas, pessoal, eu costumo usar esse quadrinho que vocês vão ver agora. Percebam que são 3 elementos que configuram cada um deles. E os 2 primeiros elementos, eles são iguais. A diferenciação vai aparecer no terceiro elemento. Ambos são fatos necessários. Acabei de ler para vocês o parágrafo único do 393. O que significa um fato necessário? Algo que acontece independente da vontade do homem. Necessariamente ele vai ocorrer. O homem não vai conseguir impedir que ele ocorra. Que no caso seriam os prejuízos aí que vão ser causados ao indivíduo. Por isso ele é necessário. Segundo, ele é superveniente. Numa relação contratual, esse fato ocorre depois que o contrato já foi concluído, mas antes dele ser executado. O exemplo aí do cavalo. Eu já tinha feito acordo com a pessoa, o terremoto acontece entre o acordo e a entrega do veículo, do animal, desculpa. Então, ele aconteceu entre uma coisa e outra. Ele é superveniente em relação ao contrato. A diferença entre os dois é o terceiro elemento. O caso fortuito é imprevisível como regra. Né? Ou seja, eu não consigo, no primeiro exemplo que nós tínhamos dado, eu não consigo fazer a entrega do produto no momento, no prazo estabelecido, em razão da greve, porque eu não consigo saber que essa greve vai acontecer. Porque se eu soubesse antes de fazer o contrato, eu teria estabelecido uma forma de entrega diferente ou não teria vendido. Se eu soubesse que os Correios estariam em greve, eu simplesmente pararia as minhas vendas, porque eu saberia que eu não conseguiria entregar ou mudaria a forma de entrega. Mas como aquilo aconteceu de uma hora para outra, sem ninguém saber, imprevisível, né, eu não consigo evitar o prejuízo que foi causado. Não consigo não cumprir o contrato como determinado. Portanto, aí, caso fortuito. Agora, a força maior, pessoal, sabemos nós já faz bastante tempo, que ela não é uma coisa necessariamente imprevisível. Né? A gente tem aí um sistema hoje de previsão do tempo que, no mais das vezes, acerta. E diz, olha, vai chover muito mais que o normal aqui nesse período. E aí, no dia seguinte, o que acontece? Chove, inunda tudo, a gente vê aquelas imagens muito tristes no dia seguinte. Mas mesmo sabendo que vai acontecer, o homem não consegue fazer o quê? Evitar que o evento aconteça. Tem como evitar que chova? Não. Né? Por que não? Porque é uma força maior que a força do homem. O homem não consegue interferir naquele evento. E nem nos prejuízos que o evento causa, ainda que ele tente. Porque a força é muito maior que a dele. Seja um furacão, seja o que quer que for. E aí a gente está falando de força maior. Nos Estados Unidos, em outros países aí mais desenvolvidos, em que isso acontece com mais frequência, no Brasil, graças a Deus, não é tão comum, né, a gente observar essas coisas, especialmente furacão, terremoto, vulcão, erupção e tudo mais. Mas a gente vê nos Estados Unidos e em outros países que eles conseguem prever com uma certa antecedência que aquilo vai acontecer. Né? Eles avisam as pessoas que moram na localidade por onde o furacão vai passar, por exemplo. Essas pessoas têm tempo de sair de casa, ir para outro local seguro, né, e retornar depois que o furacão já tiver passado. Mas mesmo que eles consigam prever, eles conseguem evitar o evento e evitar mais ainda os prejuízos que esse evento vai causar? Não. Por quê? Porque é um evento de força maior. Trazendo isso agora para o lado aqui do direito extracontratual, que é o que nós estamos estudando agora, a responsabilidade civil extracontratual, essas duas hipóteses podem acontecer. Né? E se elas acontecerem, quebra-se o nexo de causa e efeito. O evento não foi causado por um ato que eu pratiquei, mas por alguma coisa que aconteceu no meio, que ou é caso fortuito ou é força maior. Né? Então, por exemplo, o indivíduo vai dizer que eu atravessei a rua e bati o meu carro no carro dele, por exemplo. Né? Só que eu provo que o acidente aconteceu, por exemplo, que eu bati no carro dele, não porque eu tenha excedido a velocidade ou tenha descumprido a regra de trânsito, mas porque naquele momento aconteceu um abalo sísmico e o meu carro que estava parado foi lançado para frente e eu atingi um outro carro que estava do outro lado. Ora, fui eu que bati? Não, isso foi causado por um outro evento. Então, o que aconteceu ali? Força maior. Essa força maior elimina a responsabilidade civil. Eu não tenho que pagar o prejuízo do outro carro, porque não fui eu que bati nele. O meu carro foi lançado sobre o dele por um evento de força maior. Tá certo? Aí um exemplo, então, para a gente entender como colocar a força maior dentro do que nós estamos estudando agora. Tudo bem? Muito bem. E o último caso, a última excludente, a última possibilidade de excluir para a gente encerrar a nossa aula, é a cláusula de irresponsabilidade ou cláusula de não indenizar.
Será que é possível, pessoal, criar uma cláusula para dizer eu não sou responsável por prejuízos que você venha a sofrer? Claro que isso se aplica muito mais para o direito contratual do que para o extra, que é o que nós estamos estudando agora, né? Porque cláusula é um acordo entre as partes dentro de um determinado contrato, em que uma delas não vai ser responsável se a outra tiver prejuízos. Eu já coloco aí na tela para vocês que o Código de Defesa do Consumidor proíbe essa cláusula em qualquer tipo de contrato de consumo. São 3 artigos que dizem isso, o 24, o 25 e o 51. Que o 734 do Código Civil proíbe essa cláusula em contratos de transporte. E esse artigo, pessoal, ele decorre de uma súmula do Supremo, a súmula 161, né? Porque essa súmula é antiga e o Código Civil de 2002, então quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, o que estava sumulado foi colocado literalmente aí no Código. Então a gente tem, em relação a alguns tipos de contrato, previsão expressa de que essa cláusula não tem validade nenhuma. E vamos imaginar aquela hipótese em que você vá ao shopping, por exemplo, e pare o seu carro no estacionamento. Seja o estacionamento gratuito, seja pago, tá, gente? Não tem diferença numa coisa e na outra. Ou vá a uma loja qualquer, ou no supermercado. E aí tem aquela plaquinha, né? Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no seu veículo ou pelos danos causados a ele. E essa plaquinha está em vários lugares. Só que você, para entrar e sair, tem controle. Tem um guardinha que fica passando de moto lá o tempo todo, né? Ou aqueles que ficam andando para lá e para cá. Ora, há uma responsabilidade. Essa placa tem alguma validade? Resposta: essa placa e nada ali é a mesmíssima coisa. Por quê? Porque a cláusula de não indenizar só tem validade se ela for imposta bilateralmente, por acordo entre as partes. Quando ela é imposta por uma pessoa só, ela não tem validade. E nesse caso mais ainda, porque se configura ali uma espécie de um contrato misto, né? O contrato de estacionamento, ele mistura o contrato de depósito, né, com prestação de serviços, né, a depender da situação, se for pago, principalmente. Então aí a gente tem, nesses dois, principalmente no contrato de depósito, é natural a obrigação do indivíduo de conservação da coisa. Está no Código Civil. O indivíduo que guarda o seu carro ali, porque a diferença é se você deixa a chave com o manobrista ou se você leva a chave, né? Se você levar a chave consigo, aqui não é um depósito, você só deixou o carro lá, depois você pega. Agora, se você deixa a chave com o manobrista, ele que vai guardar o carro, ele que vai trazer de volta, então é uma mistura de um depósito com um contrato ou uma espécie de prestação de serviços, né? Mas mesmo que você não tenha um contrato escrito com aquele indivíduo. Então, se alguém entrou no estacionamento, furtou o seu carro, ou quebrou o vidro e levou o que estava dentro, independente dessas placas existirem ou não, haverá responsabilidade para a empresa, para o dono da loja, enfim, do supermercado. Por quê? Porque é natural a responsabilidade dele, ele faz parte daquele tipo de fornecimento de vagas, a conservação dos carros que estão parados ali. Então, presta atenção aí que eu coloquei na tela, gente, ó, quais são as situações em que a cláusula ela só teria validade se fosse bilateralmente imposta, que já exclui qualquer contrato que seja de adesão, em que você não discuta as cláusulas com a outra parte. Segundo, ela não pode excluir algo, um direito previsto em norma de ordem pública, que é o que acontece com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Terceiro, ela só vale em relação ao direito individual, não podendo atingir o direito de outra pessoa. De novo, é a mesma coisa, né, ou muito semelhante ao que a gente falou da bilateralidade. De novo, eu tenho que ter aqui pessoas em igualdade de posição, né, igualdade de posições contratuais, o que exclui os contratos de adesão. Terceiro, nunca uma cláusula dessa pode excluir responsabilidade por atos praticados com dolo ou culpa grave. Ela só poderia excluir culpa leve ou levíssima, né? Então, dolo ou culpa grave, não. Se o indivíduo praticou aquele prejuízo. Porque senão, imagina, eu coloco uma cláusula dizendo que eu não vou me responsabilizar por prejuízos causados a você, a gente vai ter lá campeonato esportivo, todo mundo assina o contrato dizendo que se um machucar o outro, ninguém se responsabiliza. Só que o indivíduo quebra a sua perna de propósito no meio do jogo, não no acidente. O que isso é? Dolo. Se é dolo, eu não posso usar essa cláusula para excluir a responsabilidade de alguém que provocou aquilo de propósito, porque senão, né, seria o famoso venire contra factum próprio, né? Ou seja, eu estabeleci uma regra e depois eu me beneficiei dela agindo exatamente o contrário do que ela estabelece, né? E por fim, obviamente essa cláusula não exclui obrigações inerentes à função. E aí eu volto no exemplo do contrato de estacionamento. É claro, ou na situação que equivale a um contrato de estacionamento. Ora, é inerente a quem oferece vagas em estacionamento
que esse alguém dê segurança ao seu veículo. Por que você para no estacionamento e não na rua, por exemplo? Porque você quer o quê? Segurança. Né? Por que você vai a um shopping center ou ao mercado que fica dentro do shopping, não ao mercado do seu bairro, onde você teria que parar na rua? Pela comodidade, por encontrar mais vagas, por ter segurança ao deixar o seu veículo ali. Né? Então é claro que você procura segurança, a segurança tem que ser lhe dada, ser inerente àquela atividade, e portanto essa cláusula não teria nenhuma validade se assim fosse estabelecida. Ok, pessoal? Era isso então sobre as excludentes e responsabilidade civil. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.